Fala galera, tudo jóia? Começando mais um episódio do Radcast. Eu sou o Léo. E eu sou a Nath. E eu sou o Flávio. E somos os apresentadores do Radcast, o podcast da Radinac. É isso aí. Galera, pra quem não assistiu os episódios anteriores, corre lá, dá uma olhadinha no YouTube, saiu todos, tem muita informação, muita coisa legal pra assistir. E hoje, Nath, a gente trouxe um convidado especial. Não, Quer esse fazer as honras de convidado de apresentar hoje é peso. Eu sou fã dele, Léo. Isso aí. Eu sou muito fã dele. Já tô ficando com vergonha. O convidado de hoje, ele é diretor comercial da Moove, ele é do marketing, ele é diretor, ele faz a gestão. Esse cara é impressionante, ele tá no mercado há 33 anos e ele é formado em administração de empresas. Flávio, seja bem-vindo ao podcast da Radinac. Aê, poxa, depois de uma apresentação dessa, eu não sei nem o que eu falo, acho que eu fiquei mais convencido do que quando minha mãe me elogia. Bom, que honra estar aqui com vocês, muito Legal, obrigado prazer é pelo nosso. convite. É muito legal para a Movem, que é uma empresa nova, uma empresa de apenas 3 anos aí de mercado. Ela já está, quando eu falo 3 anos de mercado, com uma história de desenvolvimento efetivamente há um ano. Mas, poxa, para a gente é um momento muito importante poder estar participando aqui com vocês. Muito obrigado. A gente que agradece o convite. Certo, o prazer é nosso. É, exatamente. Bom, pra começar esse papo nosso aqui, eu queria primeiro, assim, saber um pouquinho da história do Flávio, o que o Flávio faz, quem é o Flávio, pra galera de casa conhecer um pouquinho, ficar um pouquinho mais próximo da gente. Legal, Léo. Poxa, uma honra poder falar um pouquinho da nossa história, né? Que acaba que a gente vive a história de tantas pessoas, principalmente vocês aqui. Eu tenho acompanhado o podcast de vocês estão trazendo tantas pessoas importantes. E assim, poxa, parabéns pelo trabalho. E, falar um pouco de mim, o que eu posso falar do Flávio, né? Um profissional de 33 anos no mercado, de reposição automotiva. Comecei muito do básico, de promotor da época da Bosch, mas dentro de um distribuidor da turma da antiga, vai lembrar, uma empresa chamada Borghoff, que era um dos distribuidores mais tradicionais do Brasil, uma empresa que saiu do mercado há 25 anos atrás e viveu 70 anos de mercado. Vocês terem uma ideia aí na cronologia. Tem muita experiência de uma história, né? Então, aquele cara que começou da base, né? De visitar cliente, colocando cartaz em loja de autopeça de ônibus. Né? Que isso daí, se você for olhar lá atrás, isso daí, 88, 89, a gente não tinha essa facilidade de ter carro para trabalhar. Então, vocês imaginem, né? Hoje, quando a gente vê a turma reclamando que tá calor, por ir de carro, o carro é mecânico, não tem automático, não. E aí, de busão, com 500 cartazes na cabeça, bandeirola. Então, essa foi a base. Então, essa foi a minha história. Comecei com o trabalho de promoção dentro da distribuidora da Borghoff, engajei para a Bosch logo em seguida, uma empresa fantástica onde fez a minha base, trabalhei lá durante 15 anos. E, poxa, da Bosch vim trabalhar em uma grande indústria aqui em São Paulo, que era uma indústria de acessórios automotivos, que era a H-Booster, era uma empresa de som, fantástica, que fez uma história tremenda. Trabalhei 5 anos nessa empresa, depois entrei para o Grupo Shark. No Grupo Shark, na SK Automotive, trabalhei durante 10 anos e agora, já há 2 anos, completa agora no próximo mês, aqui no Grupo KNC, né? Que é uma empresa, daqui a pouco eu te falo um pouquinho, mais de eficiência energética, onde a gente trabalha com iluminação pública, painel de LED, correias automotivas e a Movem, que é distribuidora. Uma distribuidora que foi projetada para fazer algo diferente no mercado. Legal. Ô, Flávio, você já deu um resumo do seu currículo aqui pra gente e vai ter vários pontos que a gente vai conversar aqui, né, Léo? E eu queria saber quantos anos você começou nesse segmento? Porque você falou que começou entregando banner no promotor. Como que você conseguiu arrumar esse emprego? Fantástico. Cara, que pergunta linda. Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Mais ou menos assim, eu sou carioca, morei no Rio de Janeiro minha vida inteira e cheguei para morar em Recife em 88. E fui morar em Recife com meu pai, com a minha mãe, meu irmão, foi a família. Meu pai tinha sido acabado de ser assaltado no Rio de Janeiro, passou um final de semana sequestrado. Você imagina isso lá atrás. Meu pai passou um final de semana numa comunidade bem pesada, passando por alguns apertos assim absurdos. E no final entregaram meu pai assim na Dutra, direto para um hospital, quase morreu na época, um negócio bem forte. Nossa. A gente foi aquela primeira safra de carioca que saiu do Rio de Janeiro atrás de uma outra região mais segura. Ia morar em Minas, ia para Juiz de Fora,
que todo carioca fugia para Juiz de Fora. Aí no meio do caminho, poxa, meu pai recebeu um convite para trabalhar em Recife, a gente vai para o Nordeste. Então saímos do Rio de Janeiro para ir morar em Recife. E logo no começo, quando eu estava em Recife, eu, poxa, conheci um grande amigo que trabalhava na Bosch. E esse amigo que trabalhava na Bosch, ele falou, pô, Flávio, eu tenho uma distribuidora aqui que está precisando de promotor. A gente está fazendo uma função nova chamada Homem Bosch. É um cara da fábrica dentro do distribuidor. Pô, como se fosse um promotor hoje Sim. da Radinac Sim, dentro da sim. Movem, mais ou menos assim. Aí eu falei, pô, que legal, eu entrei nesse projeto. Então foi um passo que me deixou já embicado para entrar na Bosch, né? Foi um caminho muito legal. Mas antes de sair para a Bosch, eu fiz um trabalho de promotor, com, sei lá, 8 meses eu virei um supervisor da empresa. Aí, pô, já estava quase para poder assumir uma filial, a Bosch me levou para dentro da Bosch. Aí eu virei funcionário da Bosch. Então essa etapa começou nisso. Então, um carioca caído no Nordeste, né? Puta, a primeira viagem de avião feita na minha vida foi de sair de Recife para o Rio. Então, putz, saí de Recife, chego no Rio para morar no Rio, e do Rio de Janeiro, puta, me engajo em Recife, já engajo para trabalhar no segmento automotivo, aonde nasceu meu DNA. Mas o sotaque ficou. Ficou, É dá porque pra misturou sentir. muito, né? Dá pra sentir um pouco dos dois. Ó, só para fazer um intervalo, já morei no Rio, já morei em Salvador, Fortaleza, já morei em São Paulo por 2 vezes. Então, assim, o sotaque vai misturando tanto, né? Na Bahia eu É o falava... sotaque do Flávio. Na Bahia eu falava, ô minha mãe, ô meu pai. Lá em Fortaleza eu já ia, vai não e tal. É Então, isso. cada sotaque foi se ajustando, mas hoje eu fiquei com o meu. Um pedaço, né? Uma coisa que eu achei super interessante, até me identifiquei um pouco, eu também entrei pra trabalhar nesse mundo automotivo como promotor. Pô, que E eu legal, acho que é Léo. aí que a gente começa a ter esse contato com o produto direto, explicar pros clientes, se aprofundar um pouquinho mais, ver o que eles precisam, saber que quando a gente tem a informação técnica e levar pra frente, isso é muito completa ali. O mercado finalzinho você consegue entregar um produto legal pro cliente que precisa e indicar pra ele qual que é o necessário e ter esse conhecimento também Isso. do mercado. Você colocou muito bem, Léo. E o mais importante, eu acho que é você poder entender a base. Eu acho que Isso. quem não esquenta a barriga num balcão de autopeças, ele não consegue falar com propriedade do produto. Eu acho que tem muita gente que cai no nosso segmento. Ah, pô, eu vim de outros segmentos, eu vim... Ok, vem muito profissional bom que vai ser moldado, preparado, mas se ele não entender a base, e a base, ela é muito importante, que é ouvir o mecânico, ouvir o Isso, balconista, é isso mesmo. ouvir o dono da loja, ouvir as dores da A loja. reclamação, ouvir... o que precisa, a necessidade, entender. Porque, na verdade, quem diz se o teu produto é bom, se ele é ruim, se ele vai crescer, se ele cai no meio do caminho, São qual vai ser o eles. futuro da tua marca? São eles. São eles. Não adianta, não tem gênio do marketing que vai falar quem vai virar e quem não vai. Quem decide são os nossos clientes. Então, quem conhece, ou quem pelo menos vivencia esse entendimento da base, com certeza ele vai conseguir ser o melhor gestor, olhando e direcionando aqueles que sabem da necessidade do que precisa ser feito. Então, eu acho que isso daí, então, você está de parabéns, cara. Esse é o Conhece caminho. desde a base. Isso aí é bom Exatamente. pro crescimento também. Conhecimento nunca é demais, Isso, né? perfeito. Ô, Flávio, e nessa sua carreira, nessa sua trajetória, antes de você subir ali o top do top da gestão, você teve alguma conquista que você se lembra, que você fala assim, cara, realmente agora eu mudei de vida, é isso que eu quero, esse segmento é minha paixão? Tem, e isso é muito marcado comigo. E aí eu vou falar para todo mundo. Ai, isso aqui eu faço de propósito, todo podcast, que é onde você coloca para tua vida avançar. Então é assim, ó, na verdade é assim. Boa técnica, essa aí eu vou usar, vou começar faz, a usar. É muito legal, movimenta aqui que você vai conseguir. É assim, ó, a gente... quando eu comecei na Bosch, logo com 1 ano ou 2 anos de empresa, eu fazia a coordenação de Pernambuco, e eu fui promovido para ser meio que um chefe regional. Então, eu fazia o norte e nordeste inteiro do Brasil. E tinham 3 regiões, como vocês sabem, meus amigos da Bosch aqui que me perdoem, mas a Bosch ela sempre tomou uma surra muito grande da NGK em velas de ignição em todo o Brasil. Então, cara, era assim, a participação da NGK era muito grande. Sempre foi muito grande, é até hoje. Hoje você tem grandes marcas no mercado, né? Você tem a Vega, você tem a Marelli, você tem outras marcas chegando, mas antigamente, lá 20 anos atrás, 25 anos atrás, era Bosch e NGK. E a Bosch tinha uma participação muito pequena em todo o mundo. E nós fizemos um trabalho
que virou destaque na Bosch no Brasil e decolou para alguns lugares do mundo. E olha só como é que era feito. A gente pegava o catálogo telefônico, lembra do mapão que vinha no catálogo telefônico? Lembro. A gente não tinha, todo mundo era home office já, lá em 94 já era todo mundo home office. A gente abria uma mesa como essa, colocava o catálogo, os mapas todos cortados numa mesa, colava com uma durex, fazia um mega mapão, porque ali tu tinha por rua. E aí nós montamos times de visitas ao mercado e a gente fazia rua por rua. Porta por porta. Porta por porta, mecânico por mecânico. E nós fizemos isso em Recife, fizemos em Fortaleza e fizemos em Salvador. E foi um trabalho que durou 2 anos. Mas esse trabalho, depois que nós saímos da capital, a gente foi crescendo ele de maneira ali por esfera, helicoidal, foi crescendo. E quando nós entendemos, já tínhamos abrangido quase todo o interior. E aí saiu uma pesquisa. Eu não lembro qual era a empresa que fazia pesquisa na época, se era o do balcão automotivo, qual era, naquele momento, tinha uma empresa que considerava marcas versus regiões. Hoje, como tem o pessoal do balcão, qual é o nome do pessoal lá do Gabriel Fê, que faz isso hoje? Da revista, que tem agora, vai ter em novembro, Maiores e Melhores e tal. Reposição? Bom, vou lembrar. Mas você tinha ali uma instituição que fazia esse levantamento. E depois de anos, saiu a participação de mercado de cada linha. E a Bosch em vela de ignição ganhou em 3 regiões. Salvador, Recife e Ceará e Fortaleza. Que era a região que era a região que mapeada. a gente fez o trabalho que você fez o trabalho ali. Ou seja, isso marca. E esse é o recado que a gente dá para todo mundo que tem estrutura com a equipe em campo. Você quer virar a ponta, você tem que ir para ela e suar dentro dela. Porque assim, né, o mercado de reposição, o nosso mercado, ou você ganha ele de cima para baixo, que é você entrar pela montadora e você vem descendo até a reposição, ou você vai de baixo para cima. Você começa pela reposição e vai subindo. Então, naquela época, a Bosch ela era a linha de montagem na Fiat, no Maré, ela só tinha alguns veículos top, mas os veículos que davam errado... Dava muito problema. Dava muito problema, então ela tinha, e não tinha nada a ver com a Bosch, né? A Bosch sempre foi o melhor produto do mercado em qualidade, mas ela tinha um estigma de década de 70, que problema que teve. Resumo, a gente fez esse trabalho e colhemos frutos durante 2 ou 3 edições de ficar as melhores, só que depois esse trabalho acabou que se perdeu tal, e aí matou essa questão. Mas assim, ficou no carimbado no currículo, né? Sim. A gente virou as três grandes cidades do Nordeste por um trabalho de campo muito bem elaborado. Por uma grande equipe, na verdade. Isso mostrou que o trabalho foi bem feito e colheu o resultado, né? Então isso ficou marcado. Agora, uma pergunta assim, a gente tá falando bastante do Nordeste. Tem alguma diferença que você consegue me dizer de hoje do mercado do Nordeste para o Sudeste, para as outras regiões do Brasil? Alguma coisa que é específico para lá e não é específico para cá? Um feeling? Legal. Bacana a tua pergunta. Bom, mercado de autopeças é um mercado louco, né? Ele muda de quarteirão para quarteirão. Então, o mercado da autopeça ele é o bairro. Né? Tanto que você tem uma autopeça que ela forma num bairro tal, se ela for para o outro, talvez ela não dê certo. Né? Por quê? Porque você forma a cultura daquela região. O cara sabe o que gira ali, os veículos que rodam ali, e isso você vai aumentando progressivamente para as grandes cidades, as grandes características e tal. Roda o Brasil inteiro há alguns anos, então de Porto Alegre a Caxias, ao Acre, Boa Vista, Manaus e por aí afora. E se você for comparar essas regiões, a grande diferença do Norte e Nordeste do Brasil para as outras regiões chama-se espaço. Então o que acontece? Norte e Nordeste do Brasil hoje não existe mais lojas de autopeça, balcão e acabou. Não tem mais isso. Todo mundo virou centro automotivo. Então você não entra hoje numa grande loja de autopeças e no Nordeste e acha ali somente um balcão. E sai sem um serviço. Não, hoje todo mundo virou. E no restante do Brasil, lógico, vem acontecendo isso, mas assim,
progressivamente e lentamente. Você vê, o Rio Grande do Sul é característica só de balcão, tem oficina e tal. São Paulo, você já vê alguns movimentos de algumas grandes empresas migrando para serviço, mas você tem muito esquema de balcão. Mas assim, Minas Gerais é a mesma coisa, mas o Norte e Nordeste, ele é muito forte nisso, né? Rio de Janeiro é mais fechado com loja, e essa é uma característica do Norte e Nordeste do Brasil. Grandes lojas com grandes... Pô, você tem loja hoje de centros automotivos no Ceará com 80 elevadores, 100 elevadores. É isso mesmo. É uma coisa e surreal. aí você garante o bom produto Do começo com ao fim. bom serviço, E o serviço. aplicação. Isso, Aplicação exatamente. correta, né? Muitas Isso. vezes que... E aí, você- até quando o cliente, se ele precisar voltar, ele sabe aonde ele comprou e Isso quem foi aí. que fez. Mas comodidade também, né, pro cliente. O cliente vai Isso. comprar no mesmo local, já confia no profissional e vai ser aplicado, vai sair dali com o carro Que pronto. você hoje, com uma grande loja de autopeça, você tem um pulmão de lojas que você atende, que você apoia, que você mantém ali aquelas oficinas com suporte, tem toda essa estrutura de apoio, né? Então, hoje, grandes lojas já têm isso. Elas ainda continuam com esse perfil. Só que em algumas regiões, forçados por redes, forçados por tendências, eles acabaram auto-reestruturando e hoje trabalhando também com autopeça, serviço, e isso lá para cima é muito normal e forte. Ô, Flávio, a gente já ficou sabendo aí que você tem muita experiência no Nordeste e como qualquer trabalho, existem dificuldades. Qual que foi a sua maior dificuldade ali em fazer o trabalho no Nordeste e o que você fez para superar essas barreiras? Então, na verdade, a maior dificuldade que tem, quando você entende o Brasil inteiro, rodando ele, trabalhando ele como um todo, na última empresa que eu trabalhei, a gente tinha 60 filiais. Então, rodava de Caxias do Sul a Belém, então você estava em todos os mercados. A grande dificuldade que a gente sente é falta de informação. Lógico, né? Por um período isso daí era muito forte. Hoje, ele foi muito minimizado pelos podcasts, pelos treinamentos online, ou seja lá o que for. Mas a essência é que sempre as grandes indústrias, ou as indústrias de médio porte e tal, elas sempre concentraram muitas das suas ações aqui. São Paulo, Rio, Minas e tal, Paraná, sempre muito nessa região. Por quê? Ir para o Nordeste é complicado. Até para você falar regionalmente, o pessoal pensa que o Ceará é do lado de Recife, que a Bahia é dentro de Pernambuco. Eu trabalhava na Bosch, para você ter uma ideia, no final do ano, o pessoal me mandava todas as cestas de Natal da minha equipe do Nordeste na minha casa em Recife, aqui de Campinas. E falava assim, Flavinho, dá para entregar para eles? Porque achava que era tudo Aí eu perto. falei, dá. Eu vou pegar meu carro aqui, dou um pulo em Belém, deixo uma cesta em Belém, volto, passo em Fortaleza, deixo 3 dias para ir. Pô, então era uma coisa assim, o pessoal acha que é a mesma coisa. Então, assim, e eu falo isso de verdade, tá? Eu não tô aqui aumentando nada, não. Eu acabei de falar pra ele, não tem 10 minutos. Eu falei assim, Flávio, vou lá visitar a Move em Recife e aí de lá eu vou de carro pra Fortaleza. Aí ele olhou pra mim, Vai? você tá louca? Não vai nada. Você acha que vai, né? Então, mas é porque, poxa, quanto custa essa mulher hoje rodando na rua, né? O valor dela no mercado. Hoje todo mundo quer a Natália. E como é que você faz isso? Você não pode passar um dia no carro. Um dia no carro, o que representa de pedido dessa empresa? Então, assim, o que a gente sempre viu, Léo, é que a concentração era aqui. Então, por exemplo, né? Todo mundo do interior de São Paulo, interior de Minas, interior do Mato Grosso do Sul, para onde você for, todo o pessoal do interior ele é mais carente de visita. Isso. Ele fica autossuficiente em tudo. E o nordestino tem uma coisa, cara, que é muito forte. Ele é muito bom em tudo que ele faz. Porque eu sempre dizia isso em palestra, evento, que fazer aonde todo mundo faz, com o vento soprando totalmente a favor, é ótimo. Agora, você fazer no meio de tantas adversidades... Então, assim, poxa, você tem o interior de Pernambuco, que é o interior, cara, que é muito sofrido. Você tem o interior do Ceará, lógico, né? Com algumas grandes cidades que despontaram muito por uma estrutura governamental mais forte, mas o interior da Bahia é muito sofrido em muitas regiões. Da Paraíba nem se fala, Rio Grande do Norte nem se fala. Então, quem conseguir olhar para essas equipes... Hoje, por exemplo, você olha as grandes indústrias, legal, contratei 10 promotores, vamos fazer um trabalho em 10 grandes regiões. Todo mundo só vai para a capital. E aí eu tenho um negócio que mata a gente do coração, que é um promotor de uma fábrica que entra dentro de uma filial. Oi, tudo bem, uma caneta aí. Cara, por favor, não façam isso.
Pelo amor de Deus, sabe? O mercado quer informação, o mercado quer levar lá um mega catálogo da Radinac, um folheto pro cara lá do interior que não recebe ninguém. E se você entregar isso aí pro cara, mostrar a informação, você ganha um cliente fiel pro resto da tua vida. Então, a informação, você fala, mas ele busca. Ele vai lá no YouTube, lógico que vai. Lógico que ele busca. Mas se você chega hoje e dá um treinamento numa cidade como outro assunto. Petrolina, Juazeiro do Norte, Feira de Santana, você explode. Você vai estar todo mundo ali, pô, que feliz por ter alguém de uma fábrica reconhecendo o Dando local. um suporte técnico, E às vezes eles são tão carentes que não é nenhuma palestra. Às vezes você vai lá e toma um café É um com o cara. relacionamento. E você cria um relacionamento pro resto da vida. Porque E ele vai olha falar só, e são clientes que são, se bobear, muito melhor. Exatamente. Muito melhores em vários quesitos do que o pessoal que tá na capital. Que tá ali, tá brigando, pô, tá salto, problema. O cara investe muito mais do que ele precisaria para poder manter uma estrutura segura e tal. E você tem o pessoal do interior que eles navegam em mercados absurdamente difíceis, mas eles são preparados e foram moldados a trabalhar a diversidade. Então, o pessoal que, assim, quem compra com ele que conhece o dono, é o cara que quebra no domingo à tarde, liga para ele, o cara vai lá e vai tirar. Então, assim, por isso que essa distorção. Então, o Nordeste como um todo, né, tirando as grandes capitais, Sim. você tem aí ainda o Norte, né, que você tem Belém como uma grande região, fora o interior do Pará, fora Marabá, fora, Ananindeu, você tem algumas regiões fortíssimas. Agora, Manaus hoje é a 4ª capital do Brasil. Manaus acabou de engolir a Bahia. Então, assim, Manaus é fortíssimo, com 3,5 milhões de habitantes. Então, você tem ali a região de Manaus fortíssima e a ilhada. Quem vai em Manaus? Quem vai fazer trabalho em Manaus? Olha os grandes grupos que tem lá. Hoje você bota o pé em Manaus e você fala, que isso aqui? É uma cidade muito mais avançada do que várias cidades aí do Brasil. Ninguém imagina, né? Não tá com esse... É isso aí. Não sei se o recado foi dado, Não, mas para quem não, estiver não, ouvindo pra gente, eu sei que tem muitos amigos aqui que vão ouvir esse podcast depois, de outras fábricas. O segredo segredo de milhão, interiorizar. 70% da venda de qualquer distribuidor, é no interior. E 30% é na capital. Então é o seguinte, você quer ganhar mercado, vai pro interior. Certo. Sobre informação passando para todo lugar. Mas assim, falando da questão da frota em si, o carro que está sendo utilizado no interior, na minha visão tem uma diferença, agora eu quero saber sua opinião. O carro, a frota do interior, ela é diferente, ela tem uma necessidade diferente do que a frota da capital, do grande centro? Lógico que sim, tem. Agora vamos lá, Léo. Vamos para uma regra básica. O mercado está mudando, correto? O mercado mudou da pandemia para cá. Né? Até antes da pandemia, até 2019, nós tínhamos o preço médio de um veículo no Brasil em torno de R$79 mil, né? Passado 6 anos aí de pandemia, depois da pandemia, é isso já? 21, 22, 23, 24, 5 a 6 anos. O ticket médio hoje é R$150 mil, correto? Ou seja, esse aumento do valor médio do veículo de 2019 até 2024, se criou um buraco na classe média brasileira. Brasileiro de classe média não compra mais carro zero. Não. Sim, correto. Correto? 150 mil. Você vai... classe C e D. Sim. O A e o B continua, mas o C e o D, que o cara ia lá e dava R$2 mil de entrada e saía com carro zero... Esquece. Não tem mais, não existe. Então vamos lá. Frota de automóveis está indo para 11 anos. Frota de caminhões para 12 anos. Frota de moto está indo para 9. A frota está envelhecendo na mão de todo mundo. Correto? Na hora que a frota envelhece, a reposição aumenta. A reposição aumenta. Só que o futuro, como dizia o Cazuza, é duvidoso. A gente vê grana, mas a gente vê dor. Correto? Corretíssimo. Quer cantar a música inteira? Eu acho que a gente tem um tempinho pra isso, não? O futuro é duvidoso. Por quê? Cara, é como um berçário. Se o neném não vai nascendo neném, lá na frente vai faltar adulto para trabalhar. E para carro é a mesma coisa. Vai deixando de entrar carro zero, a reposição em algum momento vai sofrer. Voltando para tua pergunta, carro novo, teoricamente, entra para as capitais. Só que isso mudou muito. Você vai em Petrolina, só tem carro zero. Você vai em Juazeiro do Norte, só tem carro zero. Eu tive agora, menos de um mês, lá em Tianguá, no interior do Ceará, só carro novo na cidade. Então, mas você tem as outras cidades periféricas aos grandes centros. E não tem jeito.
tudo que vai saindo do grande centro, ele vai expandindo e vai correndo para o interior. Ele vai chegando para o interior. Então, tem uma transformação de frota? Tem. Hoje, carro elétrico tem no interior? Cara, é muito difícil. Você até tem, porque o pessoal mora mais em casa, é difícil o prédio. E hoje, por incrível que pareça, a maior dificuldade para você ter um carro elétrico é você morar em prédio. Porque não é todo prédio que tem uma estrutura para você botar na tomada lá e carregar. Então, acaba que quem mora em casa... Eu estava agora em Tianguá, visitando alguns clientes parceiros, tive o prazer de jantar com um cliente e ele estava lá com o carro dele elétrico na tomada dele, preparado, porque ele está ali no interior. Para ele, deram um presente para ele, dentro ali da estrutura. Então, assim, você tem diversas situações que você tem uma mudança de comportamento de frota. Tem. Agora, o mercado, ele vai acompanhando, né? Então, os carros mais antigos, a tendência é eles caírem para o interior, né? Moto vai caindo para as fazendas e desaparece as placas. Cada um tem um caminho diferente, né? Mas essa é a tendência natural. Então, tem sim uma diferença de frota. Ô, Léo, eu gosto de assunto polêmico. Eu também gosto. Vamos entrar no assunto polêmico? Ele até puxou um ganchinho aí. Puxa um ganchinho. Legal. E assim, ele conhece o Brasil inteiro, mas ele também, eu sei que ele é um cara muito viajado. Ele conhece aí boa parte do mundo. E assim, Flávio, eu queria saber qual é a sua opinião sobre carro elétrico e carro combustão. Eu vou entrar num tumulto agora. Vou entrar numa bola dividida com gente gigante. Gente gigante. Eu tenho alguns colegas que estão fazendo palestra até na semana que vem lá no Ceará, que vão detonar carro elétrico. Detonar carro elétrico. Só que tem uma coisa. Gente, tendência é tendência. Não tem como... Ninguém muda. Tem até uma piada, mas eu não posso fazer. O Fernando já me olhou ali, o Fernandinho. Porque se eu falar aqui, vou ser cancelada. Mas assim, ó, tendência é algo que não muda. Né? Há algum tempo, a gente organizou umas missões empresariais através lá do 5 Peças, da Sua Peças do Ceará, e nós levamos clientes em Miami, levamos em Barcelona e Madrid, levamos em Frankfurt e tal, para conhecer mercado, para entender mercado. E tudo que a gente está vendo aqui era tendência lá, em 2016, 15, 17. E o pessoal falava, isso vai chegar no Brasil? Vai. Cara, automóvel de um chega. Jeito, de outro, chega. Final do ano agora nós tivemos na China. A gente foi para a China para entender o mercado, que nós trabalhamos também com carregadores de veículos elétricos. O projeto tá uma célula adormecida, esperando para poder explodir. Porque a gente estava explodindo no bom sentido de vendas, porque a gente ia soltar célula carregador de veículo elétrico de poste, né? Os verticais e tal. Só que na China já não tem mais. Já está tudo por indução. Caramba! Eles já estão vivendo uma outra etapa. Você entra no shopping, você não fica achando o carregador de veículo elétrico em parede. Não tem. Você tem estacionamento que o veículo... Mesmo indução... celular, né? Que hoje você chega, joga lá no console e está carregando. E o veículo, o estacionamento chama o carro. Você vai passando, vai piscando a tela. Aquele mesmo raio da indução, ele vai piscando para você poder estacionar. Você anda hoje em Shenzhen, em Xangai, em Hong Kong. Cara... Placas verdes são veículos elétricos, placas azuis, veículos a combustão. A cada 10 veículos na sua frente, você vê ali 7 verdes e 3 azuis. Isso vai chegar? Vai! Acabou. A última grande empresa que dizia... Lógico, aí tu vê lá esses grandes palestrantes do segmento automotivo, patrocinados pela VW, pela GM, cara, eles vão morrer dizendo que não vai chegar, não vai entrar. Já era. Entrou. Agora, o timing disso, lógico, vai vir passar pelo híbrido. Gente, a gente está no Brasil. O brasileiro tem que acostumar. A gente está no Brasil. E o cara vai lá, bota um vídeo de um carro explodindo. Tem um vídeo lá que o pessoal posta, encaminha. Na China carro explodiu. Peraí, lógico que explodiu. Lógico que explode. Mas isso daí é um vídeo de 10 anos atrás. Os caras estavam aprendendo a fazer carro elétrico. E enquanto... E eu acho que o brasileiro é curioso. Mas você lembra do lançamento, quando a Toyota, há um tempo atrás, sei lá, deve ter uns 7, 8 anos, que lançou a nova Hilux? Sim. Ela capotou. No meio de todos os repórteres de automotivos, no meio até capotou. Aí a Mercedes lançou o Classe A na época. Capotou também. Todo mundo, agora acabou a Mercedes. Agora acabou. Cara, esquece. Constrói outro, manda pra lá. Eu acho que tu tem as correções de projeto. Esse papo de carro elétrico, gente, vai entrar. Por que vai entrar?
Né? A Europa, hoje, ela reluta quando a entrada do carro elétrico. A Europa tinha falado que até 2030 só seriam veículos elétricos no mundo. E ela bateu o pé nisso, na Europa. Não, aqui até 2030 não entra um veículo, vai entrar combustão de 2030 para cima, acaba a combustão. Aí a Ferrari entra na justiça. Pô, peraí, eu vendo motor. Como é que eu não entro? Como é que eu vou parar de vender a Ferrari? Então tá bom, a gente abre uma exceção para a Ferrari até 2040. Aí a Lamborghini entra, a Porsche entra, todo mundo na mesma base. O que eles fizeram? Prorrogaram para 2040. Só que a Europa está numa guerra que não acaba. A Rússia tentando acabar com a Ucrânia e a Ucrânia entrando cada vez mais na Rússia. E a Rússia é a matriz energética da Europa. O europeu vai falar para apoiar carro elétrico? Esquece. Ele não sabe nem se ele vai conseguir ter luz daqui ao tempo. Como é que ele vai aquecer as casas dele? Se essa guerra tomar uma proporção. A gente estava falando isso agora numa convenção que nós acabamos de fazer, mas a gente vive um momento, já volto para a tua pergunta, mas um momento de incerteza. O que acontece? Pô, Israel está brigando com o Irã, os Estados Unidos bloqueando o Irã. Ao mesmo tempo, a China está ameaçando Taiwan, a Coreia do Norte bloqueando a Coreia do Sul. O mundo está para entrar num colapso por causa de um governo fraco nos Estados Unidos. Que agora, depois da eleição dos Estados Unidos, tudo vai se encaixar, né? Porque um governo forte, ele consegue impor algumas regras no mundo. Mas imagina, uma briga agora, a Rússia, se ela for tomar o lado do Irã, apoiar o Irã. Gente, pode ter um problema energético na Europa, que hoje é tudo em cadeia. Gás natural. Gás natural e por aí afora. Então, eles não vão poder alimentar. Mas agora a Ferrari anunciou a nova Ferrari elétrica. A gente teve... Tá entrando no... Nós estivemos há 2 anos atrás com a Henkel fazendo uma visita na fábrica da Porsche em Stuttgart, não, em Düsseldorf. Pô, andamos em Hockenheim com as melhores Porsches elétricas do mundo. Tu fala assim, cara, isso é elétrico? Um foguete. Mas e o barulho? Aí eu fiz a mesma pergunta. Natália... Porque eu gosto do barulho. Aí depois de eu dar 10 voltas, saí tonto, peguei o alemão, falei, puta, é lindo, só não tem o barulho. Ele, entra aqui. Aí botou, pô, tá aqui. Aqui Simulação. Você escolhe o barulho que você quer. Ah, eu não acredito. Poxa, aí você vê. Então, assim, eu acho que não tem, Léo, Natália, não tem como evitar. Isso vai entrar, né? Aqui no Brasil é muito forte. Existe uma curva de estatística que a partir de 5% de mercado, a operação cresce de uma maneira que ninguém consegue mais conter. E no ritmo que a gente vai crescendo, 2030 a gente chega em 5%. Então, assim, vai ser inevitável o crescimento. Todo mundo vai brigar contra, mas aqui em São Paulo, qualquer Uber que a gente pega já está vindo de BYD. Assim. Porque eles batem muito no argumento de sustentabilidade, né? O que você acha disso? Argumento de sustentabilidade. Argumento de sustentabilidade é algo que ele... Ah, mas a bateria, ela polui mais. Exatamente. Pô, legal. E a evolução da bateria? Como que ela é feita? Não, então, só que estava todo mundo falando que, poxa, que o lítio e tal, ele tem um problema. Só que as baterias de uma geração de 2021 para trás eram baterias que tinham uma vida útil de 3 anos. Estamos falando agora de baterias com vida útil de 6 anos, com o pessoal dando 5 anos de garantia numa bateria de um carro e dizendo que essas baterias vão ser reutilizáveis. Vai ter uma melhora, né? Léo, não dá para evitar. A tecnologia é muito rápida nisso, gente. Então já tem tecnologia para isso. Uma coisa que eu vejo aqui no Brasil até dessa questão do carro elétrico, que antigamente, aí, se a gente for falar, em 2020, antes da pandemia, 2019... não se via shopping ainda, ou locais, ou um mercado que você vai que tinha os postos, né, de abastecimento. Hoje, quase todos têm. Então, E aí tinha uma galera que tava andando com a Porsche elétrica aqui no Brasil, que ia fazer viagens longas, né, com um grupo de amigos, só ele tava com carro elétrico, ele não conseguia voltar. Aí o que aconteceu? Já o pessoal do seguro já tava fazendo um plano para conseguir ajudar essa galera. Aplicar os postos e trazer eles se precisassem de guincho. Então, é assim, ó, você tem uma tendência que é assim, ó, lógico, você entra hoje no shopping, primeiro que você já não acha mais tomada. Todas estão utilizadas. Então, quem tem carro elétrico, vou pro shopping que vai ter uma tomadinha lá, esquece, já está tudo utilizado. Aí você começa a entender o crescimento. Uhum. Tá todo mundo brigando com a BYD, tá todo mundo tentando segurar o crescimento deles e tal. Mas eu estava no evento agora e aí foi uma pergunta interessante que um colega fez para o grupo. São um grupo de clientes do Brasil inteiro e tal, pessoal dono de empresa de tecnologia. Falou assim, quem tem carro elétrico aqui, levanta a mão. 3 levantaram.
os 3 mais ricos da sala. Correto? O que está acontecendo? O carro elétrico antes, o carro o de entrada, o popular, ele estava na mão de uma classe média que estava ali. Agora se coloca hoje no lugar de uma pessoa, do executivo e tal, que tem 400, 500 mil, 350 mil para comprar o carro. Ele vai comprar o Porsche por causa do barulho, do som e tal, mas ele vai entrar no Raval, ele vai entrar no BYD, ele vai entrar num Q8 híbrido, ele vai entrar num BMW elétrico. Tem mais jeito, principalmente em São Paulo, que você tem aqui afora o rodízio para poder trabalhar. Então isso é um momento que não dá mais, lógico, é cultural. Você tem um problema da cultura. Qual é o problema da cultura? Você vai na Holanda, você vai no Reino Unido, você tem os postes na rua, todo mundo abastecendo o seu carro, e aqui em São Paulo não dá para botar. Que o pessoal, infelizmente, dos cracudos vão lá e roubam a tomada que vende por R$1.000. Então, a dificuldade... carro elétrico não foi feito para andar em quebra-mola. E a gente tem uma cultura do quebra-mola. Aqui vocês não têm, mas no Nordeste é quebra-mola em tudo que é estrada. Você vem andando na estrada, aqui daqui a pouco tem quebra-mola, mas tem um buraco, né? Aqui tem muito buraco. Ele não foi feito para quebra-mola. Então, lógico, tem algumas coisas que, que são ajustes que vai ter que acertar para poder ir. Mas é um caminho sem volta. É questão de solução, né? Solução de tecnologia. É estatística. E aí, aproveitando que somos do ramo de reposição... Isso aí. Né, Léo? Eu acho que é um assunto muito importante. O que você acha de... Como que vai impactar essa questão dos carros elétricos no nosso segmento de reposição? Ele vai, lógico, vai ter uma transformação, mas essa transformação... Vou voltar um pouquinho lá para a China. 400 milhões de automóveis é a frota do mercado da China. E 40 milhões de veículos são elétricos. Aí você faz... é a frota do Brasil... O cara tem veículo elétrico. Legal, mas é 10% da frota dele. Sim. Correto? Aqui, a gente tem agora, vamos explodir, vamos vender carro elétrico demais. A nossa frota, a nossa venda vai chegar em 200 mil veículos elétricos agora no final do ano. 200 mil por uma frota de 45 milhões? Não é nada. Eu acho que ainda nos próximos 10 anos, a gente vai ter um mercado muito em transformação. Mas eu entrei numa loja, eu visitei algumas autopeças na China, algumas não, 65 lojas, para falar precisamente. E uma loja eu entrei que estava lá, só peça da BYD. Eu falei, caramba, vou lá ver. Entrei junto com o chinês, que é o nosso o profissional que nós temos na China lá, que é um consultor nosso, engenheiro. Aí perguntei pro dono da loja, o que você mais vende aqui de BYD? A loja lotada. O que você mais vende aqui? Ele, tudo. Mas como tudo? Tudo. Se o cara bate, eu vendo tudo. Eu tenho para-choque, Se o cara não bate, eu vendo suspensão, vendo rolamento. Ou seja, o mercado ele vai se transformar. Ele não vai ter, vai ter uma... Lembra quando vieram os franceses, aí começava a ter empresas especializadas em veículos franceses. Alguém vai transformar, Léo. O mercado ele vai se adaptar. Lógico, a gente vai ter que criar outros mecanismos, né? Outras identidades para trabalhar com esse tipo de produto, mas é algo que a gente vai olhar essa transformação daqui a 10 anos. Não vai tirar mercado de ninguém, não vai prejudicar ninguém, não vai ter problema nenhum em nenhuma esfera. Todo mundo vai continuar vendendo muito químico, muito lubrificante, sabe? Eu fiquei impressionado na China, marcas como a Mercedes, Honda, Bosch, todo mundo vende lubrificante no mercado e todo mundo vende muito. Ou seja, é um mercado que ele vai crescer, ele vai ter espaço sempre por uma grande indústria como a Radinac, como uma grande distribuidora que será a Movem, então vai ter espaço sempre para todo mundo. Certo, legal. Que legal. Uma coisa que eu queria falar também sobre, para finalizar esse papo dos carros elétricos, é que eu acho também que o Brasil tem que investir em mão de obra especializada para isso. Já se antecipar, seria um passo à frente, sabe? Da gente ter profissionais um mecânico para o seu carro elétrico que fugisse um pouco da montadora ali, igual ele tem todas as peças para oferecer, mas se você tivesse uma segunda opção ali de um mecânico hoje que mexe no carro a combustão, já ir estudando, já ir se movimentando para entender como faz aquela manutenção, para oferecer também para essa frota que vai entrar nova no Brasil de carros elétricos. E tá acontecendo, tá, Léo? Eu participo de alguns grupos, eu tô num grupo de autopeças e centros automotivos de Recife, eu tenho um lá do Piauí, eu tô em um no Paraná, eu tô em um de Porto Alegre. Legal. E é impressionante, o pessoal tá se mexendo muito para isso.
Por quê? A loja, o mecânico tem que acompanhar o seu cliente. E o seu cliente está mudando de etapa, né? Ele vai subindo degraus. Então, hoje ele está no degrau, alguns estão chegando no veículo elétrico. E ele não pode perder esse cliente dele de vista. Então, ele já começa a se preparar para isso. Tem muito curso, muito treinamento. Tem até um cara muito bom em Recife, fazendo um trabalho maravilhoso, que é o Alexandre em Recife. Esse cara faz um trabalho de treinamento para mão de obra de veículos elétricos, até dentro junto com a Toyota. Cara, tá ganhando uma representatividade enorme. Tem muito espaço bacana e tem muito técnico bom já no mercado trabalhando isso. Legal, né? Que vamos precisar. É, legal. Mas somos a favor do carro a combustão. Sempre, mas vai ter muito. A gente vai estar agarrado com ele aí. Pô, eu posso falar uma coisa pra você, a gente não vai ficar vivo pra ver essa transformação total. Isso é preocupação dos nossos netos, né? E cada um que cuide do seu momento. Deixa eles que eles vão cuidar do momento deles. A gente vai desenhar tudo bonitinho pra eles. Tá certo. A gente tem um quiz. Isso, preparamos uma brincadeirinha, Tá bom. certo? Quanto tempo a gente tem ainda? O tempo que você quiser. Então tá bom. Fica tranquilo, né? Tem algum assunto que a gente pode abordar aqui, polêmico? Não, tá perfeito. O que eu queria saber é pra ver quanto tempo te demora no quiz. Não, o quiz é rapidinho. Quer começar você? Não, pode começar. Certo, então o quiz é um quiz simples. Eu vou fazer uma pergunta e essa pergunta só pode ser respondida com sim ou não, Tá. certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você... Uma cor, roxo. Aí, ó. Cadê? Tá. Uma cor, roxo. Ah. Uma loira, Natália. Bom, vamos lá. Você acredita que Uma a transformação... marca, Radinac. Exatamente. Um distribuidor? Movem. Aê! Tá vendo? Então, vamos lá. Você acredita que a transformação digital é essencial para o futuro das vendas? Sim. Venda online... Indispensável. Certo. É o futuro. Tem mais. Ah, era só sim ou não, né? Tá. Mas dá vontade, né, de continuar e falar sobre... desculpa. Não, mas pode continuar. Tá bom. Se quiser falar sobre o assunto, eu vou você me dá vontade. controlar. Eu vou me Sinta-se controlar. em casa. Tá bom. Flávio, você considera a sustentabilidade um fator decisivo nas compras dos clientes? Não. Por quê? Você falou era sim ou não? Sim ou Não, vamos aproveitar. Ah, tu tá me tumultuando. A gente gosta de conversar, você também? Não, eu acho que a turma que mexe com carro, que movimenta carro no Brasil, ela não olha para isso ainda. Não tem jeito. O discurso moral é um, o presencial é outro. Ainda não. Em algum momento vai ser sim. Tem uma nova geração aí brotando, né, com uma pegada muito diferente, mas hoje 90% de quem prega não faz. Próxima. Certo. Próxima Machucou ou não? pergunta. Gostei da resposta, foi muito boa. impactante, né? A concorrência no setor automotivo tem aumentado nos últimos anos? Exponencialmente. Muito, demais. Muito. Sim, 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 sim. sim, sim, sim. A demanda por veículos elétricos e híbridos estão impactando o mercado de reposição de peças? Não. Ainda não. Ainda não. Muito longe de impactar. Ainda não. Agora, quem sair na frente vai ter grandes oportunidades. Quem já começar a se preparar, principalmente para os híbridos, vai sair muito forte na frente. Foi É muito isso. rápido esse episódio. Foi, Não, mas passou eu acho que rapidinho. tem muita coisa ainda pra gente conversar. Tem, eu acho que a gente pode continuar num próximo episódio esse papo, porque tem muita coisa Vamos fazer um segundo pra pegar. episódio? Ah, poxa, uma alegria. Bom, gente, parabéns. Eu acho que é muito legal isso, né? Acho que a gente poder falar para quem está olhando, né? Quem está vivenciando, os clientes Radinac, os clientes da Movem, as empresas que vocês atendem, que o mercado entende. Lógico, a gente sabe que o Radcast ele é um começo e persistam, avancem, porque a história está digitalizada. E o mundo digitalizado, a melhor coisa que tem é alguém querer a resposta e saber onde é que vai buscar. Então, isso daí é um negócio fantástico. Parabéns pela ideia, pela proposta, né? Eu acho que poucas empresas no Brasil do segmento fazem isso. Se eu for entrar aqui para o lado de fábrica, hoje eu não conheço outra empresa que está puxando isso, liderando isso, principalmente que tem a pegada de química e lubrificante como vocês têm. É um investimento em capacitação, em informação. E o brasileiro, todos nós precisamos disso. Aproveitando aí para deixar para a galera de casa, deixa nos comentários alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem saber mais sobre um produto, um papo que vocês querem ouvir aqui, para a gente deixar
aberto, né, esse espaço para Isso. entregar para eles. Perfeito. Deixar eles um pouquinho mais próximo da Radinac. É isso certo? aí. Eu acho que, pô, como são poucas as empresas que fazem isso, né? Que levam até o mercado informações, eu acho que vale a pena entrar, consultar, falar, poxa, eu queria ouvir mais sobre tal tema. Isso. É muito legal, né? Que a Ouvir gente sempre vai os dois trazer. lados. O que a gente vai falar sempre é real. Nunca o que todo mundo quer ouvir. Exatamente. Ô, Flávio, vamos encerrar esse primeiro episódio, mas a gente vai ter um segundo episódio que vai sair na próxima semana. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que tá assistindo esse episódio. Legal. A mensagem que eu queria dizer é: o nosso segmento é um segmento muito grande. O segmento de reposição automotiva é um segmento, por todas as empresas que controlam o mercado, de 110 bilhões de reais por ano. Então, ele é um segmento fortíssimo. É um segmento que representa 5% do PIB nacional e ele tem muitas oportunidades de crescimento. Só que, diferente do que acontecia lá atrás, que o pessoal, que as pessoas, as empresas cresciam apenas pela vontade ou pelo conhecimento técnico, hoje a gente não consegue crescer só mais pela vontade. A vontade, ela dá pra gente 90% do caminho, mas a capacitação, a informação, o conhecimento técnico, a parte tributária, brigar com todo um mecanismo que puxa os empresários para um dia a dia muito árduo, não é fácil. Então, quem está no segmento automotivo são profissionais que empreendem a todo momento, né? Era o mecânico que virou um bom dono de loja, que virou um bom dono de oficina, que ele botou uma distribuidora, que ele quer crescer, quer atender. O nosso segmento é maravilhoso, mas é indispensável o conhecimento. Empresas que favorecem isso, que estimulam isso, como a Radinac, como meu amigo Beiran lá na GIB, como o Sebrae, como as associações que estão aí sempre trabalhando para abrir as portas e tal, cada vez mais isso é indispensável. Ou a gente busca o conhecimento, a informação para poder abrir os horizontes, ou a gente realmente fica fora do jogo, que é um jogo muito duro. É um jogo que daqui a pouco vai ter muita gente de outros níveis da cadeia olhando para esse segmento. Como a gente já vê montadoras entrando pela reposição, montadoras adquirindo distribuidoras e todo mundo buscando marca própria, todo mundo buscando uma maneira de competir buscando ali a rentabilidade. Mas a gente nunca pode perder o foco do principal, que é quem manda no nosso negócio, que é o consumidor. E quem estiver mais próximo dele realmente vai ter bons momentos aí para desfrutar o crescimento desse mercado. É isso aí. Palmas. Palmas pra ele. Obrigado. É isso aí, galera. Hoje a gente pôde conversar aqui com esse gênio, mestre do ramo automotivo, Flávio. Já segue eles nas redes sociais também, que a gente vai deixar tudo aí embaixo. E é isso. Nath, eu quero encerrar pra ouvir aquela piada que ele falou que era proibida. Vamos ver se no off ele conta pra gente. No off a gente vai saber. Eu vou Galera, muito obrigada. Flávio, muito obrigada Valeu, Nath. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente ficou muito feliz. Aprendeu muito com você, né, Léo? Sim, sim. Pô, uma honra estar aqui com vocês. E olha, vocês estão dando show. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Legal, muito obrigado. Valeu. É isso. Galera, deixa aí no comentário no YouTube, assina o canal, 5 estrelinhas no Spotify, um curtir no YouTube, né? E no YouTube. E é isso. E ativa o sininho de notificações, porque na próxima semana tem um novo episódio com o Flávio. Isso aí, muito obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Quer saber mais? Arrasta pra cima.